meu desejo é que todos os que me ouvem neste dia estejam em paz, gozando da bênção de Deus e cientes da sua presença, onde os motivos principais é o Espírito Santo em nossas vidas. Meus queridos, eu quero ler convosco hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 19, onde nós encontramos: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Graças a Deus pela palavra do Senhor nesta manhã. Graças a Deus pela sua presença. O texto começa chamando a nossa atenção para converter-se. Eu poderia ter o tema de hoje perguntando como tema: você é convertido? Nós normalmente dizemos que quando eu me converti há 20 anos, 10 anos, 5 anos e assim por diante, eu mudei a minha vida. O Senhor transformou a minha vida. Eu não vou negar que o Senhor tenha transformado a sua vida e que Deus, na verdade, ouviu de maneira amorosa, como vê todas as pessoas, e gostaria que todos se arrependessem e tivessem o conhecimento da verdade, para que a sua salvação fosse merecida e viesse a acontecer no momento da sua vida. Converter-se, meus queridos, é mudar a direção da minha vida. A Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais. Enfim, aquele que adulterava não adultere mais. A Bíblia fala que a mudança da minha vida é deixar de lado a grande dificuldade de manter-se espiritualmente vivo e agradável a Deus, vencendo os desejos carnais, vencendo os desejos que a carne começa a mandar para a minha mente e dizer: hoje eu estou cansado, hoje eu não posso, eu preciso sair um pouco, estou preso, eu preciso tomar novos ares. Olha, isso aqui é um argumento maligno, viu? Você não me perdoe. É um argumento maligno, porque quando eu tomo essa decisão é porque eu não quero participar das reuniões da igreja. O que está me deixando cansado é o ambiente que eu chamo de cristão e igreja. Não é porque eu simplesmente hoje vou resolver fazer isso ou aquilo, mas sempre é para deixar o ambiente cristão e fazer as vontades da minha carne. Porque quando eu me afasto, eu tenho os ídolozinhos no meu coração que vão começar a me servir. Por exemplo, bebidas fortes. Uma das primeiras coisas que os chamados cristãos fazem quando se afastam do seu grupo é pender por aquilo que ele está desejoso de fazer, mas que não seria viável fazê-lo junto aos seus irmãos em Cristo Jesus. Então eu preciso sair, preciso tirar umas férias, preciso me ausentar. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nem todo aquele que fala a Deus, Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Nós somos muitos volúveis em nossas palavras. Pedimos a Deus que coopere na vida
na nossa vida ou na vida de um terceiro, e dali um pouco estamos dando uma forcinha para Deus vir e fazer alguma coisa. Vou dar uma forcinha. Então vou dar uma mãozinha minha aqui, porque acho que Deus está muito ocupado. E não deixa Deus fazer no tempo que você merece e na hora em que Ele quer fazer, ou fazer do jeito que Ele sabe que é certo e você apenas quer. Vamos pensar juntos aqui agora, como foi o ministério do Senhor Jesus aqui na terra? Foi em completa entrega ao seu Pai. Seu querer era incondicional, baseando-se somente naquilo que seu Pai desejava. Pensa bem, tudo que você faz, Deus deseja? Você está satisfazendo a vontade de Deus? Olha bem, a vida de Jesus foi um contínuo e santo culto a Deus. Este ministério mais que excelente atingiu o auge no derramamento, na verdade, da sua vida eterna e do seu sangue sobre uma terra suja e à morte. Uma terra que está manchada e sujeita à condenação. O que diz a Bíblia? Eu lhes dou vida eterna. Eu lhes dou vida eterna. Quem dá vida eterna é Cristo Jesus, nosso Senhor, através do seu sangue. Nós estamos manchando, contaminando as nossas vidas por ídolos incapazes. Estamos agarrados a coisas terrestres, que tudo vai se desfazer pelo uso. E queremos que Deus ainda olhe por nós e nos ajude quando os ídolos da minha vida continuam sendo mais importantes do que Deus. Ídolos. Anuncie um cantor gospel numa grande igreja e veja se vai ter lugar para você entrar. Convide ao mesmo, ou faça o mesmo anúncio para uma reunião de oração para curvar-se diante de Deus e ouvir a sua palavra, e veremos que vai sobrar espaço demais. Os meus desejos são absurdos. Os meus desejos me dominam. Satanás continua agindo com seu grande poder no coração das vidas. Como deve ser o ministério daqueles que amam e seguem ao Senhor, como deve ser o nosso ministério. Como vai ser seu ministério? Exatamente como o ministério do nosso Mestre. Pois somente no mesmo ministério podemos nos tornar semelhantes a Ele. Portanto, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor que serve e saberá como deve servi-lo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, também podemos dizer, os verdadeiros convertidos são reconhecidos pelo seu constante servir. A atividade religiosa de muitos, ao contrário, é uma negação desse servir desprendido. Você é um servo de Jesus Cristo ou um servo da carne, agindo dentro da natureza de Satanás? Eu acredito que vocês, eu não sei, acho que a igreja, de modo geral, eu não sei como que ela enxerga Satanás. Não sei. Eu acredito que ela imagina um Satanás chifrudo, desagradável, aterrorizante, que me assusta. Você se engana. Você se engana. Ele vai apresentar-se a você como alguém muito gentil, muito amável, aquele que te agrada em todos os pontos.
O grande desastre hoje de casamentos da igreja é justamente esse. O jovem principalmente vai lá no mundo, escolhe um futuro parceiro e o traz para a igreja. Ele se torna santo, agradável, meigo, participa de tudo, mas infelizmente é um demônio e vai só destruir a tua vida. Aí depois começamos a correr atrás do prejuízo e já é tarde. Eu receio que muitos cristãos tenham se afastado de Cristo por se afastarem do caminho do servir. A nossa obrigação, mais do que nunca, é servir ao Senhor. Meus queridos irmãos, tenham um bom dia e pense nisto.